Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aí. Vamos concluir agora mais rápido, né? Vídeo mais curtinho. Vamos concluir a matéria dessa semana. Aproveitando agora que o finalzinho já da matéria destinada para esta semana, nós vamos deixar somente 3 artigos, né? Nós estamos analisando o segundo, vamos terminar o segundo e analisar mais um bem rapidinho. Nós vamos parar por aqui, só com esses 3, porque na semana anterior vocês tiveram aí acumulado as aulas gravadas e aquela aula online, a aula ao vivo. Portanto, vocês têm aí da semana passada e agora dessa semana uma quantidade grande de artigos a serem estudados, complementados com a nossa aula. Tá? Então nós vamos agora caminhar um pouquinho mais lento para que vocês não fiquem aí com uma carga muito grande de matéria a ser analisada. Perfeito? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Finalizando o artigo 304 do Código Penal. Um ponto relevante do artigo 304 é como fica. Há ou não há o crime do 304 quando uma autoridade solicita o documento para você? Vamos imaginar aquela hipótese que você está com um RG falso na sua carteira ou na sua bolsa. Tá? E aí o policial te aborda. Tá? O policial te aborda e ele exige que você entregue o documento para ele. Ele fala, por favor, me entregue um documento seu aí. Tá? E aí ele poderia tranquilamente virar e falar assim, olha, eu não tenho documento, ou eu não vou te entregar o documento. Né? Mas diante da exigência do policial, ele vai lá e apanha o documento e entrega. O questionamento é, ele estaria fazendo uso do documento ou ele foi forçado a utilizar o documento diante daquela situação em que ele se encontrava? Essa é a dúvida, né? Esse seria talvez o questionamento aí do artigo 304 mais relevante, mais importante. Prevalece, pessoal, tanto na doutrina como na jurisprudência, o entendimento que, diante desta situação que eu estou mencionando, há o crime, sim, do artigo 304. Ainda que o documento tenha sido solicitado por uma autoridade, e aí você acabou entregando o documento, portanto, você não estava fazendo uso, né, entre aspas, do documento, você estaria entregando a pedido por determinação daquela autoridade. Tá? E aí alguns entendiam que não haveria o uso aí, né, porque o indivíduo foi forçado a entregar o documento e ele não estava, então, usando espontaneamente aquele documento e não seria, então, a finalidade do artigo 304 do Código Penal. Essa discussão, ela percorreu aí por algum período e hoje ela está tranquila, quase que pacificado o entendimento que há o crime sim do artigo 304, porque ainda sendo esse documento solicitado, ele acabou fazendo uso do documento ao apanhar o documento e entregá-lo. E o entendimento que prevalece é exatamente isso que eu mencionei. Se ele não tivesse a intenção de usá-lo, tá, mesmo tendo sido solicitado o documento, ele poderia te dizer que ele não portava documento nenhum, ou que ele se recusaria a entregar esse documento. Se ele, ao ser solicitado, ele vai lá, enfia a mão e entrega, aí nessa situação, o entendimento que acabou prevalecendo é que ele estava, sim, fazendo uso e, portanto, cometendo o crime do artigo 304. Tá bom? Então, quando uma autoridade solicita o documento, ou exige a entrega do documento, o indivíduo que assim o faz, atendendo àquela solicitação, comete o crime do artigo 304. É o que predomina, tá? Consumação e tentativa, já finalizando aí esse crime, tá? A consumação se dá com o uso, pessoal, independentemente de o agente ter obtido qualquer vantagem. Não importa, a conduta não está vinculada à obtenção de um determinado resultado, tá? Portanto, o legislador menciona lá somente fazer uso. Só não haverá o crime se você estiver fazendo uso de um documento cuja falsificação é considerada grosseira. Ela não pode ser grosseira, ela precisa ser apta a enganar. Sendo ela grosseira, não há o crime.
Veja uma situação que eu tomei conhecimento. O indivíduo estava viajando, né, pela rodovia com um veículo, foi abordado por policiais. Os policiais solicitaram-lhe a CNH, ele apanha a CNH e entrega. A CNH era falsa. Ok? O policial apanha a CNH, de imediato desconfia que a CNH é falsa, faz a pesquisa e constata que a CNH é falsa, o policial dá voz de prisão e foi autuado em flagrante. Na audiência de instrução e julgamento, o advogado vem e questiona o policial. Quando vocês realizam operações policiais, blitz e etc., que vocês solicitam o documento, a hora que vocês apanham o documento, vocês verificam que o documento é verdadeiro, ainda assim vocês realizam pesquisas? E aí o policial respondeu, não, nós só realizamos pesquisa quando a gente identifica que é falso. Portanto, a pergunta foi, neste caso específico, vocês realizaram pesquisa? Realizamos. Então, falso era grosseiro. Tá? Tanto era grosseiro que ele apanhou o RG, ele já desconfiou que era falso e fez a pesquisa, não foi apto a enganar, o indivíduo foi absolvido. Tá? Foi condenado em primeira instância, o tribunal absolveu. Entendido isso, pessoal? Esse é o detalhe, você precisa tomar cuidado em relação a essa situação. Precisa ser apto a enganar. Se a falsificação não enganou, ela é grosseira. Tá bom? E aí o fato é atípico. É cabível a tentativa? Sim, é possível. É possível. A tentativa é cabível? Não, a tentativa é impossível. Né? Nós estamos tratando aqui de um crime classificado como sendo de mera conduta. Ou o indivíduo faz uso do documento sabendo o falso e o crime está consumado, sendo esse documento apto a iludir, a enganar, ou ele não o utiliza e o fato é atípico. Ele está portando, está transportando, está guardando, e aí o fato é atípico, porque o elemento objetivo é fazer uso, significa utilizar-se do documento para a finalidade a qual ele foi falsificado. Perfeito? Tranquilo? Competência para julgamento desse crime do 304. Nós temos súmula também, tá? A súmula 546 do STJ. 546 do STJ menciona lá, você extrai lá, que a entidade ou o órgão a qual foi apresentado o documento, né, não importa a qualificação do órgão expedidor, gera competência para o julgamento. Ou seja, se o documento foi usado num órgão federal, a competência da Justiça Federal. Se ele foi usado num órgão, num estabelecimento, num local que é de competência estadual, a competência para julgar é da Justiça Comum, da Justiça Estadual. Tá bom? Tranquilo? Estas eram as informações relacionadas ao artigo 304. Vocês perceberam que são crimes fáceis de entender, simples, curtinho, diferente dos que nós tínhamos visto até agora. Para finalizar, então, os 3 artigos desta semana, vamos ao 305, que é bem curtinho, bem simplesinho, nada de tão relevante assim, porque aí a gente já finaliza esse capítulo, tá? Aí a gente entra depois no capítulo 4º e aí trata lá mais de falsidade pessoal, que é a última espécie de falsidade que nós precisamos analisar. 305, então, trata da supressão de documento. Diz lá, destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Então vamos lá, vamos analisar rapidinho esse, mais simples de todos. O legislador menciona aí destruir, suprimir ou ocultar. Tá? Esses são os 3 elementos objetivos ou as 3 ações nucleares. Análise. O destruir significa eliminar, extinguir, fazer desaparecer o documento. Exemplo, atear fogo no documento. Você destruiu o documento. Tá? Ou pegar lá uma tesoura e picar em pequenos pedacinhos que não é mais possível restaurar aquele documento. Tá? Esse é o destruir. O suprimir significa retirar a essência desse documento.
total ou parcialmente. Porém, a coisa material, o documento, permanece íntegro. Então, imagine a seguinte situação. O indivíduo apanha um documento e pega lá uma caneta, uma canetinha qualquer e começa a rabisca esse documento inteirinho, risca ele inteirinho. Esse documento, ele perdeu total ou parcialmente a sua essência, o seu conteúdo, a credibilidade, aquilo que está nele registrado. Porém, o documento continua a existir, está íntegro. Tá? Diferente do destruir, você ateou fogo, por exemplo, o documento desapareceu. Tá? Ou você picou o documento com uma tesoura. Aqui não, aqui o documento formalmente continua íntegro. Entretanto, o conteúdo, a essência inserido, a ideia inserida dentro daquele documento, agora total ou parcialmente perdeu a sua credibilidade, a sua fé. Tá? Portanto, há a conduta aí de suprimir esse documento. E por fim, o esconder. O esconder significa ocultar esse documento. Né? O ocultar significa esconder. Ou esconder, ocultar, o legislador usa ocultar aí, que nada mais é do que esconder o documento, de modo que ele não pode mais ser localizado, ou ele não será encontrado. Tá bom? Pessoal, a conduta ela pode ocorrer por comissão, que é a regra, mas nada impede também dela se dar por omissão. Tá? Então imagine vocês a seguinte situação. Você verifica que um documento importante, relevante, está sobre uma mesa, e aí começa a chover que está caindo uma goteira sobre esse documento. Tá? Aquele documento molhando, o conteúdo dele, a tinta que está inserida nela, vai borrar, vai manchar, o documento vai rasgar, vai ser destruído. O indivíduo, propositadamente, querendo que isso realmente aconteça, ele permanece no lugar em que ele está e deixa o documento lá perecendo. Agora, é possível também por meio de uma omissão, tá bom? Isso é tranquilo. Ou ele verificou que o documento está em um determinado local, pegou fogo numa cortina, o fogo está se aproximando do documento, ele verifica que aquele documento, se ele não correr lá e salvar o documento, ele vai ser destruído, mas como ele quer que aquele documento seja destruído, ele nada faz e deixa que o fogo o atinja e o destrua. Portanto, omissão. Então é possível tanto na ação como na omissão, tá bom? O objeto material aí é o documento público, inclusive o equiparado, tá? E o particular, verdadeiro ou então cópia autenticada. O que é importante que eu preciso comentar aqui com vocês? O legislador vem lá no finalzinho do 305 e diz assim, de que não podia dispor. Tá? Agora, aqui nós temos um elemento normativo do tipo, de que não podia dispor. O que significa isso? Só haverá o crime do 305 se a destruição, supressão ou ocultação de documento público ou particular recair sobre um documento público ou particular ou equiparado a público, que era um documento que não podia dispor. O que significa isso? Só há o crime se esse documento não pode ser recriado. Então, recai sobre aqueles documentos, por exemplo, que você não consegue uma segunda via dele. Se você fizer isso em relação a um RG, você vai lá na repartição pública e você solicita uma segunda via desse documento. Portanto, é um documento que você pode dispor de uma outra cópia idêntica à anterior, com o mesmo valor da anterior, se ele for destruído, suprimido ou ocultado. Quanta gente que chega lá e fala, perdi o meu RG. Aí ele vai lá e solicita uma segunda via. A certidão de nascimento, a certidão de casamento, a certidão de óbito e assim por diante. São vários documentos que você vai lá, eles ficam lá registrados em livros, e aí você solicita, eles vão lá, verifica, sim, realmente existe aqui o documento, vou te emitir uma segunda via. Agora, são documentos que você pode dispor de outras cópias idênticas às anteriores e continua tendo o mesmo valor. O fato é atípico.
Aqui o legislador diz, só há o crime do 305 se a destruição, supressão ou ocultação recair sobre um documento que eu não tinha como buscar uma segunda via dele. Então imagine vocês, a pessoa realiza um testamento, após a morte daquele indivíduo que elaborou o testamento, eu tomo conhecimento que eu não serei beneficiado no testamento e eu vou lá e ateio fogo no testamento, para que os bens sejam divididos de forma igualitária a todos os herdeiros. Agora, esse testamento, é possível eu conseguir uma segunda via dele? Não é. Não dá para ir lá e ressuscitar o de cujos e falar, vem aqui e faz o testamento de novo. Portanto, eu não tenho uma segunda via desse documento. Ou você efetua o abastecimento da frota da sua empresa de transporte numa determinada empresa, num alto posto. E aí cada funcionário seu que vai lá abastecer, eles entregam uma notinha, que é a única nota que tem, para você. Ou você assina a nota e fica lá com ele. Isso é muito comum, né? Você vai num posto de combustíveis aí, você está abastecendo a tua frota, aí os teus funcionários vão lá, abastece, é preenchido uma nota, um documento, e bota a data, o funcionário assina. Isso fica lá. Ao final do mês, eu peço para um funcionário da minha empresa ir até o posto, pegar as notas para eu poder calcular e mandar o valor para o dono do posto. Aí eu chego lá e falo, ó, as notas do mês para efetuar o pagamento. Eles me entregam, só tem aquela nota, não tem uma segunda via. E aí, então, eu vou lá e rasgo as notas todas, pico aquelas notas. Falo, não vou te pagar. Agora, houve a destruição ou a supressão de um documento que não podia dispor, ou seja, não tem outro meio de fazer a prova a não ser com aquele documento, agora sim é o crime do artigo 305. Perfeito? Paramos por aqui, ele é bem simples, só vamos fazer menção a essas situações aí para que vocês entendam o conteúdo 305 e a gente finaliza este capítulo, tá? Próximo encontro nosso, daremos sequência, ou gravação, ou faremos ao vivo, vocês ficarão sabendo disso. Abraço, gente.